Deus. Pode deixar, irmão. A gente vai ajeitando aqui. Estamos chegando no momento final, encerrando o nosso culto e nos preparando para a nossa ceia, que será entregue como as nossas primícias do ano, né? Então a gente vai orar, agradecer a Deus, passar essa virada de ano orando ao Senhor e logo após participando da ceia, a ceia que Jesus nos ensinou, e depois tem outra ceia, né? Tem uma ceia preparada aqui, uma mesa preparada, amém? Deus é bom. Eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos, breve, e que se baseia lá em Samuel, 1 Samuel, capítulo 7, do versículo 10 ao 12, que diz um dos jargões crentez, né? A gente tem vários. Se Deus é por nós, tudo posso. Aquele que habita na sombra do Onipotente. É bom isso, né? Glória a Deus. Aqui em 1 Samuel, capítulo 7, do verso 10 ao 12, a gente tem alguns... 1 Samuel, a gente tem alguns desses jargões. O versículo 10 diz assim: Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Mas naquele dia o Senhor trovejou com um grande estrondo sobre os filisteus. Eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Os homens de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-Car. Então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Aquelas frases que nós aprendemos, de tanto ouvirmos. Mas será que nós entendemos de fato o que ela traz para nós? De onde ela surgiu? Nós estamos vivendo um tempo precioso hoje, onde nós podemos celebrar a vida junto com os nossos irmãos. E eu acho que hoje não é aquele dia que só reflexivo, como outras datas que nós temos. Hoje é um dia que nós celebramos mesmo. Porque nós sabemos que se nós estamos aqui, é por conta das misericórdias do Senhor que tem nos livrado, que tem nos abençoado, que tem cuidado de nós. Então nós estamos celebrando a vida junto com os irmãos. É saber que as misericórdias do Senhor se renovaram por 365 dias. Ele foi fiel, como ele sempre é. E celebrar a vida é entender que nós estamos vivendo e vivendo bem. Mas o que é viver bem? Viver bem é viver cumprindo o propósito pelo qual nós estamos aqui. É saber de onde você veio e para onde você vai. E o desenrolar dessa jornada vai nos ensinando algo que, no decorrer do tempo, eu particularmente acho que é a primeira lição que nós aprendemos, que nós carregamos para o resto das nossas vidas, dentre as mais importantes, que é a vida não é feita... Aliás, a vida ela é feita de ciclos. Tal altos e baixos, montanha-russa, uma roda gigante. A vida ela é feita de coisas que acabam e de coisas novas que surgem. É interessante que os meus filhos são assim, eu não sei se vocês eram assim. Beatriz um pouquinho mais. Mas toda vez que acaba alguma coisa é uma surpresa. Então a gente está colocando alguma coisa no prato, na comida, em algum lugar, e aí eles veem que acabou, eles fazem um escândalo. Acabou. Aquilo está acabando. Então eles começam a aprender que as coisas elas quebram, que as coisas elas, e a maioria das vezes são eles que quebram mesmo as coisas elas acabam. Então eles estão comendo algo muito bom, mas acaba. E aí vem aquela frustração, aquela revolta em querer mais do chocolate, mais do sorvete, não tem. Acaba. Aquela surpresa das coisas que se renovam.
um novo chocolate que vem, um novo aniversário, uma nova data, uma nova oportunidade que tem de vir à igreja. Eles são assim, graças a Deus. Eles estão aprendendo isso. Um dia nós aprendemos também. E foram uma das primeiras lições que vão nos ensinando a viver. Triste é a pessoa que não sabe que as coisas elas acabam e começam. Tem gente que não tem muita noção disso. É a dinâmica desse ciclo que vai nos ensinando a viver. Que as estações elas passam. Elas não duram para sempre. Mas elas sempre voltam. Se você parou para pensar, primavera é linda, mas tem todo ano. Mas é linda do mesmo jeito. As coisas acabam e se renovam. E essa é a beleza que Deus nos dá. Hoje é um dia que nós paramos para pensar a respeito disso. Todos os dias essa dinâmica acontece, acabar e surgir. Mas o Réveillon, a virada de ano, ela nos torna o nosso olhar mais atento a essas coisas. O texto que nós lemos aqui de Samuel, ele aponta para formas que Deus ele encerra e começa ciclos. E como nós devemos reagir a esses encerramentos. E nos prepararmos para esse novo de Deus. Amém? A palavra diz lá, então Samuel tomou uma pedra e lhe chamou Ebenezer. Na Bíblia, quando Deus ele encerra um ciclo importante, ele traz marcos. Ele traz memoriais. Ele marcava aquele momento. Não era superstição. E tem gente que tem, né? Tem gente que se ganha alguma coisa e está usando uma certa tipo de meia, só usa aquela meia. Eu tinha colegas que iam jogar com as mesmas roupas, porque eles achavam que o dia que ele ganhou aquele jogo, ele estava com aquela roupa, aquele boné, aquele corte de cabelo, ele só ia daquele jeito, isso é superstição. É como se nós estivéssemos tentando controlar aquilo que nós não controlamos. Deus não. Todas as vezes que ele encerra e começa um ciclo, ele estabelece um marco. Nós falamos sobre isso. Adão é a criação. Deus criava algo, tarde, manhã. Criava algo, tarde, manhã. Era um marco, era um sinal de que ele estava criando, que aquilo era importante. Tanto que quando ele criou o homem, ele fez o quê? Descansou. E ele estabeleceu esse marco não só para ele, para nós também. O nosso descanso deveria ser um marco para nós. E hoje é o nosso domingo, é o nosso dia que nós separamos para Deus. Ele tem sido um marco de que as misericórdias do Senhor se renovam na sua vida? Você tem dedicado esse dia como memorial de quem Deus é, de tudo aquilo que Ele faz? Não é superstição, é memória. E é interessante que não é memória que passa como a nossa memória. Chega um ponto que nós vamos esquecendo das coisas. E eu que sempre me gabei de ter uma memória muito boa, já não está tão boa assim. A gente vai esquecendo das coisas. Mas a palavra do Senhor, ela nos manda gerar frutos eternos, permanentes. Tem coisas que são gravadas na nossa memória espiritual, nós vamos lembrar, irmãos. Nós vamos lembrar. Tem perguntas que eu estou gravando para Cristo, que eu quero lembrar para fazer a pergunta diante dele. Eu não sei se vocês têm algumas dessas. A virada do ano é o nosso Ebenezer de hoje. É um marco do que passou e do que virá. Deveria ser um altar de gratidão. Eu não sei se você está com esse espírito. Mas pensa, nós nos reunimos em família, em amigos, entre amigos, para celebrar, não o ano que vem. A gente está celebrando o quê, irmãos? O cuidar de Deus nesse ano que passou. E isso é o que vai motivar a gente a começar bem o ano. E aí eu te pergunto, você tem erguido esses memoriais que revelam o cuidar de Deus com a sua vida? Você tem estabelecido essas memórias? Você tem levantado esses altares? Eu sei que o apaixonado, ele envia flores para sua amada. Ele faz canções. Né, Vinícius? Já fez uma canção aí? Vai sair, né, Vinícius? Já, né? E... Flores, não vou nem perguntar.
Ele realiza os seus desejos, o desejo da sua amada. Ele cria memórias. Porque parar para pensar, a flor murcha, o cheiro desaparece, mas a memória está gravada. Eu fiz muitas músicas para Fernanda. Irmãos, ela não está aqui, né? Está chegando. Mas se ela lembrar de umas duas, é muito. Fiz muitas. Tenho certeza que ela lembra da situação, da circunstância, do violão sendo tocado. A memória está lá, gravada. Quando os pais levam os filhos aos parques, à praia e assim por diante. Quando o professor faz aquela aula impactante. Eu lembro de aulas que eu tive até hoje, no ensino fundamental. Aulas que me marcaram, que foram tão legais, foram tão diferentes. Todas essas situações vão criando memórias para nós. Que nos transportam de volta para aquele momento. Aquelas sensações, aqueles sentimentos novamente. E aí eu te pergunto, irmão, quando Deus o livra, quando Deus o abençoa, quando Deus derrama graça, concede misericórdia sobre você, você ergue o memorial? Porque senão, nós teremos muito mais coisas para reclamar do que para agradecer. Se nós estamos reclamando do ano que passou, é porque talvez nossa confiança não esteja em Deus completamente. E a gente pode ter vivido crises e muitas crises. Mas se essas crises não se tornarem um memorial de como Deus age e como a sua misericórdia nos alcança, nós perderemos a referência. E aí quando nós chegarmos diante de situações, nós não saberemos como agir. Em quais oportunidades as pessoas que andam com você poderão ouvir a respeito do que Deus fez na sua vida? O irmão Zé Roberto deu testemunho aqui da vida dele, do que aconteceu com ele. Deve ter sido muito ruim de passar. Se você faz o exercício como eu faço, você se coloca no lugar dele, fica imaginando a angústia que é. Eu já vi ele contar algumas vezes esse testemunho. Para algumas pessoas. Aqui na igreja, em lugares que a gente foi. Isso é um memorial. De um sofrimento que ele passou. De uma luta, de uma crise, de uma batalha que ele enfrentou. O inimigo tentando ceifar a vida dele. E hoje ele conta como se fosse um altar erguido. Deus é bom. As pessoas têm essa oportunidade de passar por você e ver aquilo que Deus ergueu, aquilo que você tem erguido para Deus. Existem memórias que devem ser revisitadas. Não necessariamente boas, mas elas devem ser revisitadas. Porque elas servem como combustível para que nós alcancemos o nosso propósito. Lembra? Saber de onde vem e saber para onde vai. Jeremias, o profeta das lamentações, nos piores dias da sua vida, ele clamou para o Senhor: Senhor, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Jeremias estava tentando fugir da realidade presente, porque era muito ruim. Era muito ruim. Mas ele tinha uma referência de quem Deus era. Então ele clamou: Senhor, me faz lembrar de tudo aquilo que o Senhor já fez na minha vida, de todas as vezes que o Senhor me sustentou, de todas as vezes que eu tinha uma palavra, porque eu não tenho mais. Eu preciso de uma palavra para definir a realidade. E aí eu pergunto, se você clamar assim: Senhor, eu quero trazer de volta aquilo que me dá esperança, o que vem à sua memória? O que te dá esperança? Tem uma dica, irmãos, relacionado ao vídeo que o Elvis fez ali. Muito bem. Eu acho que são essas pessoas que estão no nosso caminho que vão nos dando esperança. Porque Deus fala. E Ele fala conosco, a gente ouve a voz do Senhor.
Mas na maioria das vezes Deus usa. E aí, através das pessoas que estão à nossa volta, que Deus vai comunicando, falando, tocando, agindo, abraçando, cuidando. É por isso que, para nós entendermos os encerramentos e o renovo de Deus, a gente tem que entender e reconhecer que o socorro de Deus se dá no caminho. Quando Samuel clamou a Deus, e ele entendeu que o povo havia se arrependido, eles haviam perdido a Arca da Aliança, os filisteus tomaram a Arca da Aliança, ficaram adoecidos, doentes, mandaram de volta a Arca da Aliança. A Arca da Aliança foi para a casa do Abinadab e ficou lá. A palavra diz que ficou 20 anos, alguns dizem que ficou mais. E ficou lá a Arca da Aliança e o povo começou a clamar, não, mas a gente precisa dessa arca, precisa da presença de Deus. O povo começou a se arrepender. E aí Samuel percebeu. Eles intercederam para Samuel, clama por nós. E enquanto eles buscavam a intercessão de Samuel, os filisteus perceberam que estava todo mundo reunido, como nós estamos hoje. E falaram, nós vamos atacar. Eles são vulneráveis. E aí foi nessa hora que eles clamaram, consagraram-se, jejuaram. E a palavra do Senhor diz que veio um estrondo, eles ficaram confusos. E o Senhor libertou o povo de Israel. Mas eles foram libertos não porque eles eram fortes, os melhores guerreiros, mas porque houve uma intervenção de Deus. Mas, irmãos, após o texto que nós lemos, houve uma perseguição, uma batalha, eles saíram perseguindo, saíram batalhando, lutando. Deus não vai intervir naquilo que você tem que fazer. Deus vai intervir no processo. E às vezes é no meio do caminho. O mar só abre quando você encosta o pé na água. O cajado ele toca na água. Para garantir que não tem mais volta. Imagina, o povo vendo Moisés andando rumo ao mar. Abandonou a gente, ele vai se jogar no mar aí, ó. Ele teve que tocar o cajado na água. É no meio do caminho, é no meio do processo. É a oração de noite e a oração de manhã. É isso que nos garante. O que acontece entre o momento que você acorda e o momento que você dorme já foi consagrado a Deus. Já parou para pensar nisso? Nós sobrevivemos a esse mundo não é porque nós somos fortes, nós somos capazes. Nós sobrevivemos porque o Senhor nos ajudou. Ele tem nos ajudado todos os dias. A palavra não garante que vai ser fácil. O evangelho é simples, irmãos. Simples. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pronto. Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Buscar primeiro o reino de Deus e a justiça. É simples. Mas é fácil fazer isso. É fácil colocar isso em prática. Nós vivemos uma batalha, uma luta. Nem tudo é fácil. Mas Deus garante que tudo é sustentado. Isso Ele garante para nós. Nós não estamos sozinhos. Vinde a mim, os que vocês estão cansados e sobrecarregados, porque eu darei alívio para vocês, descanso para vossas almas. Tomai de mim o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É a garantia de Cristo para nós não estamos sozinhos. É ombrear com Cristo, é lado a lado com Cristo, Ele vai nos sustentar, sendo fácil ou não. Entender que Deus trabalha no caminho é entender que houve livramentos que nós nem percebemos. Quantas vezes você foi livrado e você nem viu, você nem percebeu? Um acidente poderia ter acontecido, uma doença que poderia ter vindo, o homem mau. A gente não sabe, mas Deus tem cuidado, sustentado. E às vezes a gente atrasa, às vezes a gente faz alguma coisa, a gente acontece alguma coisa, a gente reclama. E Deus está nos livrando. E Deus está cuidando da gente. E Deus está conectando, marcando encontros.
A gente reclama. Trazer a memória não é porque a gente tem o perigo de esquecer que a gente sofreu. Tem um ditado que fala que quem bate esquece, quem apanha não esquece, né? Tem isso, né? No jiu-jitsu, toda semana alguém fala isso. Quem apanha não esquece. O problema não é esquecer o que a gente sofreu. O problema é esquecer quem nos sustentou. Não adianta nada nós falarmos do nosso sofrimento se isso não apontar para a graça, para a misericórdia do Senhor. Talvez alguns chegaram feridos, cansados, mas todos chegaram amparados pela graça do Senhor. Senão nós não estaríamos aqui. Você entende isso, irmão? É a graça do Senhor que nos traz aqui essa noite. O próximo passo é transformar memória em adoração. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Salmo 126. A memória correta gera em nós louvor e não murmuração. Gratidão e não orgulho. Quando a igreja aprende a agradecer, ela se prepara para receber mais. Glória a Deus. Agora a questão é receber mais o quê? O que vocês querem receber, irmãos? Bênçãos do Senhor. Como o Vamberto diz, né? Bênçãos que enriquecem e não vem acrescentada de dores. Mas tem outras bênçãos também, né? Tem outras bênçãos também. Quando a igreja ela aprende a agradecer, ela faz as comparações corretas. Então ela está preparada para receber mais. Mas esse mais envolve mais responsabilidade. Quando Davi foi livrado do urso, do leão, foi para encarar um gigante daqui a pouco. E é assim que funciona. É uma bênção, um livramento, é a graça. Mas que envolve responsabilidade. A gente não está falando só de vitórias, recursos, bens. Quando eu era criança, eu era doidinho para crescer. Atingir a maioridade. Me tornar adulto. Eu queria ser adulto. Eu tinha uns planos aí, irmãos. Que envolvia o Real Madrid, envolvia algumas coisas assim, né? Tinha vários planos. E aí, pela graça do Senhor, eu cresci. Eu cheguei até aqui. Mas o que eu recebi com isso, irmão? Responsabilidade. É pela graça que eu cheguei até aqui. Eu fui muito abençoado. Mas essas bênçãos só me geraram mais responsabilidades. É um boleto atrás do outro. Significa que eu tenho sustento com o que me sustentar. Amém? Amém? Tem algo mais gracioso e precioso que filhos? Não, mas é responsabilidade. O tempo todo. Quando Deus te abençoar, Ele não vai estar te agradando somente. Quando Deus te abençoar, Ele está te preparando para o lugar que Ele preparou para você. Amém? Deus preparou um lugar para você. E Ele vai te abençoando até você estar preparado para esse lugar. É o que a palavra nos ensina. As nossas bênçãos já estão preparadas. Nas regiões celestiais. Se estão lá, irmãos, está esperando o quê? Nós estarmos preparados para alcançá-las. Então Deus está te preparando, amém? Com bênçãos e muita responsabilidade. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E a virada do ano, ela anuncia algo poderoso para nós. Deus não recicla a misericórdia. Deus renova a misericórdia. Sabe o que isso significa? Que o seu fracasso não define o seu próximo capítulo. Deus não precisa de nada que você tenha a oferecer. Amém? Eu espero que você não tenha ficado ofendido com isso. Mas Ele não precisa. Deus não precisa de nada que você tenha a oferecer para Ele. Ele até quer usar algumas coisas que você tenha, mas Ele não precisa de nada. Aquilo que Ele usa para moldar você é o que Ele mesmo fez, é o barro, é terra. O vaso que você achava lá que você era bonito, útil, inteligente, Ele quebra. Quebra, amassa e faz de novo. Ele não precisa de nada.
Isso te traz alívio? Deveria trazer. Que é apesar de nós. As misericórdias do Senhor, elas não são recicláveis. Então não depende do meu acerto de ontem para eu receber graça amanhã. Não depende das minhas capacidades, não depende do tamanho do meu erro. É porque Deus é bom e ela se renova todos os dias. O cansaço da jornada não tem a última palavra. E as mãos do Senhor estão estendidas sobre nós, amém? Os ouvidos do Senhor estão inclinados, os olhos atentos. Se existe um sol, existe misericórdia aí. É só isso que a gente precisa saber. Se há virada, se a gente está aqui hoje, e o relógio vai passar e está passando, é porque existe esperança para nós. É isso que nós deveríamos sentir, é esperança. De que as coisas vão melhorar? Para nós, talvez. Para Deus, o plano está seguindo firme e forte, irmãos. Amém? Deus não falha, Ele não erra, o plano está seguindo, Ele está no controle de todas as coisas. Ano que vem é um ano meio conturbado, né, para o brasileiro, né? De Copa do Mundo, a eleição, política. Eu não sei como é que vai ser depois dessa próxima eleição, não, né? A gente vai orar, interceder muito, né? Às quintas-feiras aqui, né? Amém. Mas isso não define quem nós somos. A nossa esperança não está no governo A ou B. A nossa esperança não está na economia. A nossa esperança está em Deus. E Ele tem o controle de tudo isso que a gente falou. E entender aquilo que Deus faz é o que a gente chama de fé. Que é a certeza daquilo que nós não vemos. A convicção daquilo que nós esperamos. Fé não é ver para crer. Primeiro a gente crê. Irmão. Fé vem pelo ouvir. Então, primeiro a gente entende, conhece, ouve a respeito, conhece, relaciona com Deus. Para depois, então, sabermos como Deus age e confiarmos. Obrigado. No texto que nós lemos aqui, para encerrarmos, Israel ele não só celebrou a vitória, ele consagrou a vitória. E é diferente. Nós vamos celebrar o novo ano, 2026? Ou nós vamos consagrar esse ano ao Senhor? É consagrar, irmãos. Nós estamos consagrando esse ano ao Senhor. Nós estamos reconhecendo que Deus ainda tem o controle da nossa vida. Ele é o Senhor soberano. A pergunta é como que nós consagramos? Como que nós encerramos os ciclos e começamos os novos ciclos debaixo da vontade de Deus? É fazendo a oração que Jesus nos ensinou. Senhor, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. O pão nosso do ano inteiro nos dai hoje, é isso? É de cada dia. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nós temos ofendido, contra quem nós temos pecado, porque nós somos falhos também. Nos ajuda a nos colocar no lugar do nosso irmão, que às vezes nem sabe que é nosso irmão. E naquilo que eu não consigo mudar, me ajuda a suportar. Não nos deixes cair em tentação. Nos livra do mal. Não é nos livra do erro. É nos livra do mal. E tem diferença, irmãos. Tem diferença. É trazer essa oração como um lema, uma palavra que nós carregamos. E isso envolve colocar Deus no centro de todas as coisas. Isso envolve restaurar altares que estão sendo derrubados. Construir novos altares.
pessoais, familiares, pedir perdão, perdoar, priorizar comunhão, palavra, serviço. Isso é consagrar o ano ao Senhor. Os israelitas, eles estavam se preparando para uma guerra. E parando para pensar em ter controle sobre algo, a última coisa que eles deveriam fazer é ficar sem comer. E foi a primeira coisa que eles fizeram. Eles abriram mão do alimento, da comida, sabendo que tinha um exército mais forte, maior, poderoso, vindo em sua direção. Mas eles confiaram aquilo que talvez seria o seu sustento, o seu recurso para Deus. Não se trata de promessa que a gente vai fazer. A gente deveria fazer algumas. No meu caso, emagrecer, né? Colocar o shape aí. Não, nem tanto, né? Mais saudável, preciso. Mas várias outras. Ler mais do que eu li esse ano. Ver mais pessoas que eu vi esse ano. Sentar mais em mesas que eu deveria sentar esse ano. Até alguns nãos que eu tenho que falar mais nãos esse ano. A questão é, para quê? Com que propósito? Se não para levantar altares, se não para erguer memoriais e dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero te convidar a ficar de pé. Enquanto o pessoal do louvor se aproxima. Amém. Você tem confiado no Senhor? Você tem entregado tudo nas mãos do Senhor? A palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E a gente tem medo. Pelo pessoal da psicologia aí, ó, me ajuda. A gente tem medo quando a gente se depara principalmente com algo desconhecido. Quando nós não sabemos reagir a algo, ou nós atacamos, ou nós fugimos, né? A gente tem medo. E, em geral, ambas as respostas são de medo. Aquele animal acuado que ataca, ou que se finge morto, ou foge. A questão é que o medo ele nos faz tentar tomar o controle de volta o tempo todo. Tentar tomar o controle da situação. Eu quero convidar os nossos diáconos, estão por aí? Nós vamos distribuir os itens da ceia, nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. E consumar essa ceia já no dia 1º, né? De 2026. Está alegre, irmão? Feliz? Bem-aventurado? Só agradecendo? Até aqui nos ajudou o Senhor.
Nós te damos graças, Senhor, pela oportunidade que nós temos. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Aleluia. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Nós entregamos, Senhor, nas tuas mãos. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido. Seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. Na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou. Senhor, nós celebramos essa noite, Pai. Aquilo que nos traz a memória, Senhor. O que nos dá esperança. O Cristo que se sacrificou, que se entregou por nós, para nos ensinarmos a sermos filhos e filhas de Deus. Nós celebramos, Senhor, aquilo que o Senhor nos ensinou, Pai, como memorial, a Santa Ceia do Senhor, para lembrar, Senhor, que nós fazemos parte de uma família, o Teu sangue, para lembrar, Senhor, o sacrifício, Senhor, que o Senhor fez por nós, o Teu corpo. E em nome de Jesus, Pai, que nós possamos celebrar, Pai, celebrar essa nova vida que nós recebemos hoje. Essa esperança de saber que o Senhor tem preparado morada, preparado lugar, Senhor. E que um dia não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas, Senhor. E nós estaremos juntos, Senhor, eternamente. Consagremos o corpo e o sangue de Cristo, Senhor, em nome de Jesus. Nós reconhecemos, Senhor, esse cálice, esse pão, representando, Senhor, o Teu corpo, o Teu sangue. O Teu corpo que foi moído e transpassado por nós. E o Teu sangue, Pai, que nos faz, Senhor, sermos um. Família de Deus. Em nome de Jesus, Pai, que ao participarmos, Senhor, do corpo e do sangue de Cristo, nós vamos discernir, Senhor, o corpo. E reconhecer, Pai, que o Senhor tem um propósito. Saber que nós podemos chamar uns aos outros de irmãos. Que ao participarmos, Senhor, haja cura, libertação. Que haja, Senhor, mudança. Que haja, Senhor, conversão genuína. Salvação.
Nós consagramos, Pai, o cálice como sangue de Cristo. Nós consagramos, Pai, o pão como corpo de Cristo. E nós entregamos, Senhor, ele em tuas mãos. Em nome de Jesus. Antes de nós participarmos, eu quero que você compartilhe. Pelo menos com umas 5 pessoas aí do seu lado. Profetizando sobre a vida dela, o sangue de Cristo. O altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, Teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. Obrigado, Senhor. Na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou. Aleluia. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Glória a Deus. Eu sou livre, Diga. eu sou livre, Nada além do sangue. Nada além. do sangue de Jesus. Glória a Deus. Já abençoou a vida do seu irmão aí? Glória a Deus. Deus é bom. Em nome de Jesus. Para começarmos esse ano consagrando ao Senhor, participe do corpo e do sangue de Cristo. Alvo mais que a neve, Você pode abraçar seu irmão aí, viu? mais que a neve. Abençoar a vida dele em nome de Jesus. Se nesse sangue lavar, mais alvo que a neve seja. Te agradeço por tudo que tem feito. Tudo que tens feito, tudo que vais fazer,
por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer por todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, eu te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. É tua vida, tudo que sou é totalmente teu, Senhor. O meu futuro e o meu passado afoguei no mar do esquecimento do Senhor. Nova criatura, eu sou nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa e ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser. Mas uma coisa eu sou, não abro mão, não, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura.
sou nova criatura. Mas quanto ao dia